Queridos, eu quero dedicar nesse momento um momento de oração. A palavra de Deus nos diz em Jeremias, capítulo de número 32, no verso 17: Ah, Senhor Deus, eis que Tu fizestes os céus e a terra com o Teu grande poder e com o Teu braço estendido. Presta atenção no que vem na sequência. Nada é demasiadamente difícil para Ti. Nada é demasiadamente difícil para Ti. Tu fazes misericórdia até 1000 gerações, mas também retribuis a iniquidade dos pais nos filhos. Tu és o grande, o poderoso Deus, cujo nome é Senhor de exércitos, grande em conselho e magnífico em obras. Aleluia. Feche os seus olhos, vamos orar nesse momento, pedir que o Espírito Santo agora possa preparar o nosso coração, a nossa mente, e que assim como nós lemos nesta profecia tão poética, profética, manifestando o poder e a majestade do nosso Deus, fale com o Senhor, agradeça ao Senhor, porque você nesse momento está aqui adorando, cultuando, tendo essa oportunidade para receber a ministração que vem da parte do Senhor. Ah, Senhor Deus, eis que Tu fizestes os céus e a terra com o Teu grande poder e com o Teu braço estendido. Nada é demasiadamente difícil para Ti. Obrigado, Deus, porque nós podemos declarar, ó Deus, estas verdades, estas palavras, como, ó Deus, algo que verdadeiramente sai do fundo do nosso coração. Nada é demasiadamente difícil para Ti. Existem tantas coisas difíceis para nós, existem tantas experiências amargas, existem tantas aflições que nós passamos em nossa trajetória aqui na terra, mas, ó Deus, o Senhor é por aqueles que Te buscam. O Senhor ouve o clamor do Teu povo, o Senhor ouve as orações da Tua igreja, o Senhor, ó Deus, atende o clamor dos aflitos, o Senhor é por aqueles que estão desamparados, o Senhor é por aqueles que estão oprimidos, o Senhor olha para todo aquele que inclusive sente-se sozinho, sozinha. Pai, que neste momento o Teu Santo Espírito possa produzir, gerar, provocar em nossos corações quebrantamento, submissão, deleite, ó Deus, ao lermos a Tua palavra. Aquela, ó Pai, que ainda está tateando, está, ó Deus, tentando descobrir alguma coisa, tentando acessar algo, Pai, que possa nesta noite, neste momento, neste tempo, receber algo especial da parte do Senhor. Nós Te pedimos, ó Deus, visita aqueles que estão em casa, aqueles que estão acompanhando, ó Deus, a transmissão do culto, no carro, no trabalho, na sua casa, na sala, no seu quarto. Pai, que a presença do Senhor também se manifeste, ó Pai, e que onde o Teu povo esteja, seja lugar de adoração, lugar de culto, lugar de entrega. Nós Te pedimos, ó Deus, e rendemos a Ti toda a glória, toda a honra e todo louvor, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Queridos, Deus colocou no meu coração refletir com a igreja nesta noite sobre fatos e atos. Essas palavras, elas ficaram durante a semana várias e várias vezes ao longo do dia. Eu lembrava dessas palavras, eu lembrava dos textos bíblicos. Já no comecinho da semana Deus ministrou ao meu coração e eu pensava então sobre fatos e atos. E diante dos fatos nós reagimos com atitudes, que eu estou denominando aqui de atos, né? Fatos e atos. E a caricatura que a imagem vai mostrar apresenta aquilo que geralmente nós reagimos diante dos fatos. Dependendo do que foi que aconteceu, dependendo daquilo que nós estamos contemplando, pode deixar lá, deixa lá, isso. Dependendo do que nós estamos contemplando, você vai ter a reação daquela carinha da esquerda, né?
significa que está com o quê? Com raiva, está nervoso, coisa que não acontece com vocês isso. Não. Eu errei? Ô, gente, vocês estão acordados, amém? Aleluia, glória a Deus, irmão. Existem outros fatos que a gente vem para o lado direito, aqui no extremo direito, né? Que significa o quê? Alguém desanimado, abatido, acabrunhado. Falei direito? Enfim, mas existem também situações em que nós reagimos como aquela do meio, quando a gente reage bem àquele fato que nós recebemos. E hoje não são poucos os fatos que chegam até nós. Infelizmente, muitos não são realmente fatos. E aí podemos até usar um trocadilho. De fato, não é um fato, né? É algo que nós estamos recebendo como informação, mas infelizmente não é verdadeiro. E aquilo que não é verdadeiro não pode ser considerado um fato. Fato é algo real, é algo, conforme a própria palavra nos permite desdobrar, factível, ou seja, algo que pode ser comprovado, algo que pode ser mensurado, pode ser checado, pode ser verificado. Fatos são coisas verdadeiras, reais. Eu quero pensar com vocês nessa noite sobre fatos bíblicos e atos pessoais, atos que cada um de nós devemos responder diante destes fatos bíblicos. O primeiro deles se encontra no Evangelho de João, capítulo 16, verso 33. E você bem conhece esse texto que diz assim: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Quem disse isso? Quem disse isso, irmãos? Ninguém tem dúvida? Não, Jesus. Jesus, ele instruindo aos discípulos, deixou estas palavras. Texto que não precisa de muitas explicações. Ele por si só já nos comunica um fato, e é este fato que eu quero destacar para nós nessa noite. E ele nos comunica algo que nós precisamos lembrar ao longo da nossa trajetória. À medida que nós vamos experimentando de determinadas situações, isto vai se confirmando cada vez mais. O fato que eu quero destacar com base nesse texto é que aflições fazem parte da vida. Aflições fazem parte da vida. Não tem, meus irmãos, como nós não aceitarmos isto. E por isso eu digo que é um fato bíblico. Nós, primeiramente, podemos dizer que é um fato porque a Bíblia está nos dizendo. Em segundo lugar, nós podemos dizer que é um fato porque nós podemos experimentar, e nós já experimentamos e nos deparamos ao longo da vida com muitas aflições, né? Aflição é um sentimento, um estado emocional de inquietude, um estado emocional em que nós estamos extremamente fragilizados, à mercê de sentimentos que podem desdobrar-se em atitudes que vão piorar ainda mais. E eu posso dizer com toda certeza que, dependendo da forma como nós reagirmos às aflições que enfrentamos na vida, as aflições podem piorar, elas podem ser agravadas, dependendo das atitudes que nós tomamos. Aflições, meus queridos, fazem parte da vida, e isto é comprovado por nós, mas muitas vezes negado, inclusive por alguns que se apresentam como pregadores da palavra de Deus, que vão dizer que você não deve aceitar as dificuldades, as lutas e determinar que esta ou aquela situação se transforme em algo que esteja contemplado de tranquilidade. Uma vez eu estava andando no ônibus, indo para o trabalho, muito cedo, e o ônibus terrivelmente lotado, coisas que nem todos já experimentaram, né?
eu pegava um ônibus lá do Campo Comprido, Vila Sandra, que saía daquela região lá do Moradias Augusta e vinha até o centro, até a Praça Rui Barbosa. E eu estou me referindo a um ônibus que talvez alguns conheceram. Você tinha 2 entradas, a porta era metade desse púlpito aqui, mais ou menos, a porta bem estreitinha, um lá na ponta e o outro no final. Então você entrava na parte da frente do ônibus, né, passava pela roleta, e no final do ônibus tinha uma outra portinha estreitinha assim para você sair. Alguém pegou esses ônibus? Não. Lembram? Tinha um corvinzinho azul no banco, né, para dar uma equilibrada ali. E eu lembro que eu demorava exatamente o tempo suficiente para conseguir chegar da frente do ônibus até a saída, o trajeto todo, porque era muito difícil, era muita gente. E, meus queridos, nós nos deparamos com situações que muitas vezes nós queremos dizer que isso não vai acontecer. E numa dessas idas e vindas, uma mulher dizia assim: eu não aceito isso e eu determino que essa situação vai se estabelecer da forma como então ela dizia ali. E ao final ela disse assim: porque se isso não acontecer é porque Deus não existe. E eu percebo, meus queridos, que existem muitas pessoas que acabam se colocando num lugar de juízes, em que nós estamos, ou as pessoas que se colocam nessa condição, julgando o próprio Deus. Ele é quem está como aquele a ser julgado, como se ele fosse obrigado a fazer determinadas coisas. E nós precisamos amadurecer a nossa fé e compreendermos que textos como estes, ensinamentos como estes que Jesus está nos dizendo, eles são importantes para nos ajudar a lidar com os fatos da vida. As aflições fazem parte da vida, as aflições fazem parte da caminhada. E Jesus, ele estava falando dentro de um conjunto de situações, e ele então disse ali: falei essas coisas para que vocês tenham paz. Em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. O texto bíblico, ele nos apresenta um fato. Aflições fazem parte da vida. Mas ele também nos ajuda a perceber quais devem ser as atitudes. E por isso eu digo fatos e atos. Quais são os atos que nós devemos ter com base também nesse texto bíblico? Com certeza, nós devemos considerar, quando o texto diz ali, tenham coragem. Coragem é uma disposição mental que se concretiza no âmbito físico, em que você vai avançando para aquele objeto do seu temor, para aquilo que te lança medo, você avança nessa direção. Tenham coragem. Estamos vivendo dias em que as notícias ainda são notícias que trazem tanta tristeza ao coração. E na verdade, queridos, enquanto houver uma pessoa sendo contaminada, enquanto houver uma pessoa, infelizmente, não resistindo por causa da pandemia, será uma tragédia para quem está passando por isso. Uma tragédia para quem está lidando com esta situação. Mas não são situações apenas vinculadas à questão da pandemia, outras que estão vinculadas a também questões econômicas. Os cenários não são os mais animadores. As projeções não são animadoras. As perspectivas econômicas, políticas, sociais, elas realmente nos apresentam grandes desafios. Mas a Bíblia está dizendo, Jesus está dizendo para nós: vocês enfrentarão aflições. No mundo, vocês passarão por aflições, mas tenham coragem. Como é que nós podemos ter coragem? Aí vem o complemento da frase de Jesus. Porque é importante também compreendermos, queridos, que o ter coragem não está baseado em nossos méritos. A coragem não está baseada na nossa capacidade intelectual. A coragem não está baseada no nosso poder de capital econômico.
A coragem não está baseada naquilo que nós podemos acessar humanamente falando. A coragem não está, meus irmãos, baseada na capacidade de alguém enfrentar, digamos assim, um inimigo, um assaltante, porque ele tem uma arma, porque ele está habilitado. E é impressionante, nós vemos pessoas que fazem do seu próprio carro, muitas vezes, uma arma. Ficam corajosos quando tem algum recurso a mais. Mas Jesus está dizendo, tenham coragem, porque eu venci o mundo. E com esta afirmação de Jesus, nós entendemos que será possível passarmos por aflições, suportarmos aflições, se tivermos coragem nesta verdade, a partir desta verdade, a partir do fato de que Jesus venceu o mundo. E se Ele venceu, todos aqueles que estão debaixo dEle, que estão conectados a Ele, também são mais do que vencedores. Romanos capítulo 8. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Amados, a palavra de Deus, ela está sempre, em todo o tempo, nos instruindo, nos ensinando nestas verdades. E o que me chama a atenção é que, mesmo conhecendo textos como estes, quantas e quantas vezes nós simplesmente nos permitimos ficar abatidos diante das aflições. Mas a palavra de Deus, ela vai nos dizer, lá no texto de Romanos 8, verso 28, texto que é bem conhecido, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E quando o texto bíblico ele está dizendo todas as coisas, ele está dizendo que o cosmos, o universo, as forças da natureza, as forças espirituais, todas as coisas convergem, colaboram para aqueles que amam a Deus. Mesmo quando nós não entendemos, mesmo quando nós não percebemos, mesmo quando temos dificuldade de realmente até mesmo acreditar, mas a Bíblia, ela está aqui o tempo todo para nos lembrar destes fatos. E nesta noite eu tenho certeza que por alguma razão Deus deseja relembrar estas verdades que para a maioria de nós já é tão conhecida. Primeiro fato, diz que as aflições fazem parte da vida, mas nós precisamos crer que inclusive, quando a Bíblia diz ali, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive as aflições. Inclusive as aflições cooperam, convergem. E o que é uma convergência? É quando várias coisas se alinham para um único objetivo, para uma finalidade. E o texto está dizendo que esta convergência, este alinhamento, esta finalidade é o bem daqueles que amam a Deus. Amém, irmãos? Você tem desfrutado disto? É algo que faz parte da sua fé, faz parte das suas convicções. O primeiro fato nos ensina que as aflições fazem parte da vida, mas nós devemos ter coragem porque Jesus venceu o mundo. Ou seja, a vitória que nós podemos alcançar, nós podemos receber perante o pecado e as consequências do pecado, é pelos méritos de Jesus Cristo. A salvação se dá pelos méritos de Jesus Cristo, jamais por qualquer coisa que você faça. Não há nada que façamos que nos dê o direito, que nos dê o acesso para conseguirmos se salvar. Quem nos salva é Jesus. Então, amados, diante das aflições, tenham coragem, porque Jesus venceu o mundo. E eu quero desafiar a você, diante das aflições que você já passou, que você vier a passar, recorra àquele que venceu o mundo, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Quando nós recorremos a outros recursos, e existem muitos recursos, a medicina oferece vários,
A ciência oferece também várias coisas que podem ser consideradas. Nós vivemos em um mundo onde as pessoas têm acesso a uma gama de recursos farmacológicos, financeiros, terapias, que se propõem a ajudar o ser humano a enfrentar estas aflições. E, meus irmãos, eu vejo o valor em cada uma destas coisas. Eu creio que é importante nós percebermos que Deus já providenciou muitos recursos que nós podemos acessar. O apóstolo Paulo, dizendo a Timóteo, ele diz: Timóteo, você que tem frequentes dores de estômago, ele dá ali uma receita para o apóstolo Paulo. Tome um pouco de vinho a cada dia, por causa das tuas frequentes dores de estômago. É importante entender, meus irmãos, que a Bíblia não é receita, tá? Para você simplesmente agora adotar essa prática. Temos que fazer a contextualização. Naquela época não existiam recursos como existem hoje. Mas o que nós podemos tirar deste princípio? Existem coisas naturais, existem procedimentos que nós podemos lançar mão que vão tornar a nossa vida mais agradável, que vão nos ajudar a vencer aquela dificuldade que estamos passando. Não há problema em usar remédios, não há problema em buscar medicina, não há problemas em buscar psicoterapias. Há problemas em buscar psicoterapias, em usar remédios e fazer uso destes recursos, quando nós colocamos isto substituindo a Deus. E este foi um dos pecados que o rei Asa cometeu lá no Antigo Testamento, e o profeta vai denunciar justamente isso, que Asa preferiu os médicos do que a intervenção divina. Ele preferiu, inclusive o texto é muito claro dizendo, confiar nos médicos do que em Deus. Percebe, queridos, como nós precisamos buscar sabedoria? O pastor Rodrigues hoje pela manhã falava, baseado no texto de Tiago, sobre a necessidade de termos sabedoria, e buscarmos sabedoria é algo fundamental para gerarmos equilíbrio nas nossas vidas. O que o diabo quer fazer com você é torná-lo ou torná-la alguém desequilibrado. E ele vai trabalhar insistentemente para fazer com que você se torne alguém desequilibrado, porque alguém desequilibrado, ele não consegue atingir o seu potencial, ele não consegue avançar, ele não consegue permitir-se viver determinadas experiências de êxito por causa do desequilíbrio. Jesus está dizendo, no mundo vocês enfrentarão aflições. Então esse é o fato primeiro que eu quero destacar. Aflições fazem parte da vida. Em segundo lugar, baseado no texto de Romanos, inclusive, capítulo 8, verso 18, nós nos deparamos com o segundo fato que eu destaco para nossa reflexão. Para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Uma outra tradução, meus irmãos, vai utilizar para a palavra sofrimento, aflições. Porque para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente, o mesmo conceito que está lá em João 16, 33, as aflições do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. O que este fato provoca em você? Eu quero, meus irmãos, a partir do texto bíblico, declarar o segundo fato. A glória a ser alcançada deve impulsionar nossa fé para suportar aflições. A glória a ser alcançada deve impulsionar nossa fé para suportar aflições. As duas verdades estão conectadas. Os dois fatos estão conectados. No mundo vocês terão aflições. Aflições fazem parte da vida. Mas a Bíblia está nos dando os recursos para lidarmos
com esta realidade, para encontrarmos soluções e caminhos, do que simplesmente nos depararmos com a luta, com a aflição e ficarmos chorando diante da mesma, e ficarmos inertes diante da mesma. É bem verdade que, por alguns momentos, às vezes por segundos, às vezes por minutos, diante de um grande baque, de um grande impacto, de um grande sofrimento, a pessoa ela pode ficar sem reação na hora. Já viu aquela pessoa que está sendo assaltada e ela paralisa? Ela não consegue sair do lugar. Ela vê um grande risco à sua própria vida, mas ela não consegue se mexer. É uma forma de reação do seu organismo perante aquele processo de estresse que está sendo ali vivenciado. E é importante que nós compreendamos que a Bíblia vai nos mostrar que recursos existem para também lidarmos com estes fatos que às vezes podem nos paralisar. E eu não vou entrar nesse mérito, porque isso também tem muito a ver com características pessoais, mas a sequência da aflição, a sequência do processo de lutas, de provações, de batalhas, ela precisa, meus irmãos, ser encarada, conforme nós vimos em João 16:33, com... O que Jesus falou? Tenham o quê? Coragem! Vamos dizer juntos? Coragem! De novo, irmãos, porque vocês acho que vocês estão desencorajados, né? O que Jesus mandou a gente ter? Coragem, isso, coragem. Em segundo lugar, e baseado no fato de Romanos 8:18, a revelação que está para nós aqui, a glória a ser alcançada. Existe uma verdade estabelecida nesse texto bíblico, que tem parâmetros em outros textos também, que nos favorece a continuar caminhando. E é por isso que eu digo que o segundo fato tem a ver com a glória a ser alcançada. Isso deve nos impulsionar, deve impulsionar a nossa fé para suportar as aflições. Devemos olhar para as aflições como oportunidades de crescimento, algo que você já ouviu tanto durante estes últimos tempos. Oportunidades para sermos fortalecidos na fé, temos uma musculatura espiritual maior, mais robusta, para enfrentarmos as dificuldades. A verdade que nós cantamos há pouco aqui, até que Ele venha. Até que Ele venha, querido, Jesus voltará. Jesus voltará e nós precisamos lembrar deste fato, desta verdade, não importa quão grande seja a luta e a dificuldade, Jesus voltará, nós estamos num processo transitório. Mas a tendência que temos é viver um dia de cada vez como se a nossa vida fosse reservada apenas às experiências deste mundo. A realidade espiritual, a Bíblia nos coloca e nos apresenta como um fato. E eu disse no começo da minha fala que fato é algo que pode ser verificado, pode ser comprovado. Então, como é que eu posso comprovar uma verdade espiritual? Se o espiritual é algo intangível, é algo que eu não consigo mensurar. O elemento fé é fundamental. E aí você, na sua vida, pode buscar aí, nas suas memórias, aflições que você passou e como a fé foi importante para você suportar e encontrar caminhos para vencer essas dificuldades. Uma dificuldade no casamento, uma crise conjugal, ela é superada pela fé em Jesus Cristo, quando nós recorremos a Jesus. Amados, eu quero dizer com toda a minha convicção, não há crise conjugal, não há crise familiar, não há crise pessoal que Jesus não dê conta. Não tem. Nós lemos a palavra de Deus agora há pouco, aqui antes da mensagem em Jeremias, que não há nada
demasiadamente difícil para ti. Existem muitas coisas demasiadamente difíceis para nós. Mas para Deus não há. Não há nada demasiadamente difícil. Queridos, Deus pode transformar problemas pessoais. Deus pode transformar e mudar a realidade de um grupo, de uma igreja local. Deus pode mudar a realidade de uma nação. Se este povo, se estas pessoas buscarem a Ele de todo o seu coração. Não há nada demasiadamente difícil para Jesus. Nós precisamos crer e confiar nisto. São verdades que vão impulsionar a sua trajetória, a sua caminhada. Quando eu penso em impulsionar, impulsionamento, significa um certo nível de aceleração. E, amados, nós estamos precisando de um impulso de Deus nesse tempo, não estamos? Eu não sei exatamente cada um aqui, mas eu vejo, meus queridos, o quanto eu preciso ser impulsionado nesse tempo que eu estou vivendo. E esta impulsão, este mover, este movimento, é algo que nos é acessível. Eu decido se eu quero continuar parado ou se eu quero me mover. Eu decido se eu quero continuar acumulando e tem pessoas que, meus queridos, elas têm prazer em sofrer, em continuar sofrendo, porque parece que quanto mais sofre, mais as pessoas olham para ela. Nós precisamos, como nos disse Jesus, há pouco eu já destaquei, tenham coragem. Vamos em frente, vamos ter coragem, vamos avançar. É necessário, queridos, nós andarmos pela fé, a Bíblia diz sobre isto. O povo de Israel passou aproximadamente 40 anos peregrinando por causa do seu pecado no deserto. Mas, quando houve ali um direcionamento ainda sobre a liderança e a condução de Josué, eles atravessam o Rio Jordão e vão conquistando as cidades, à medida que se submetem à vontade de Deus. E Israel sempre é vitorioso quando faz a vontade de Deus, mas quando se afasta da vontade de Deus, é envergonhado. Esse é o padrão no Antigo Testamento da história do povo de Israel. Obediência gera bênçãos, desobediência gera maldições. E, meus queridos, é impressionante nós observarmos que Deus, Ele cumpre a sua palavra, Ele cumpre a sua promessa. Em todo o tempo, em toda a história. E várias das promessas que foram feitas a Israel no Antigo Testamento foram promessas para Israel em toda a trajetória da história. E com isso eu não estou dizendo que eles estão isentos de crer no Messias, não. Eles precisam reconhecer Jesus Cristo como único Senhor e Salvador para acessar a salvação. Mas as promessas dadas a Israel fazem com que eles se mantenham ao longo do tempo, sofrendo, passando por lutas, por dificuldades, mas estão sempre sendo mantidos. Existe algo vinculado com promessas de Deus à trajetória desse povo. Mas é importante nós entendermos, meus irmãos, que Deus amplia exponencialmente. Eu vejo alguns cristãos, meus irmãos, quase que idolatrando o povo judaico, quase que querendo se tornar um judeu. Irmãos, o que Jesus faz é algo exponencialmente maior, e Ele alcança a todos que nele crerem. Por isso que o texto de Romanos, capítulo 1, verso 16, vai dizer algo extraordinário. Eu não me vergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego,
Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então a fé, quando exercitada, leva-nos a acessar a este Deus maravilhoso e poderoso, que fez maravilhas no passado, mas continua fazendo maravilhas, porque Jesus, Ele é o protagonista, Jesus é o comandante, Jesus, meus irmãos, é quem está à frente, Ele é aquele que reina absoluto. É importante lembrarmos que a Bíblia já nos diz que Jesus já reina absoluto. Meus irmãos, às vezes a gente age, você escuta alguns comentários e falas como se fosse possível estremecer o trono de Deus. Como se fosse possível, de repente, Deus perder a batalha. Amados, nós somos aqueles que estamos numa batalha que nós já sabemos o resultado dela, e é favorável para nós. Nós já estamos em Cristo Jesus vitoriosos. Já estamos mais do que vencedores, e eu continuo naquele texto lá de Romanos 8, que diremos, pois, a estas coisas, se Deus é por nós, verso 31, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, como também não nos dará com ele todas as coisas? Ou seja, se já nos é dado Jesus, não falta mais nada. Meu querido, minha querida, em nome de Jesus, saia daqui com esta convicção. Você que nos acompanha em casa, tenha esta convicção, gere esta convicção. Muitas vezes aquelas carinhas ali de tristeza ou de raiva acontecem porque nós achamos que falta isso, falta aquilo, falta alguém, falta dinheiro, falta recurso. É mentira. É mentira. Porque com Jesus não falta nada. Amados, com Jesus não falta nada. E eu continuo a dizer, porque nós agimos como se faltasse. Parece que nós até entendemos que Jesus é o Senhor dos senhores, que Jesus é o Rei dos reis, que Jesus é o Alfa e o Ômega, mas parece que falta alguma coisa, tem que fazer mais alguma coisa, tem que guardar isso, tem que guardar aquilo, tem que ter um ritual aqui, um ritual ali. Não, Jesus é e basta, não precisa de mais nada. Jesus é suficiente para nos dar a salvação e para nos dar vitória, para suportarmos e vencermos as aflições. A glória a ser alcançada, que glória é essa, irmãos? Que fato é esse? Que glória é essa? Quando Paulo vai nos dizer ali, tenho para mim que os sofrimentos, as aflições do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Que glória é essa? A glória de Deus. E é difícil para a gente compreender, porque a glória de Deus é algo que não cabe na mente humana, que não tem como a gente descrevê-la adequadamente. Neste sentido, nos faltarão palavras, nos faltará habilidade, capacidade para descrever. Mas a glória de Deus há de se manifestar. Lembram da experiência de Moisés no monte? E ele manda Moisés virar-se de costa, porque a glória do Senhor passaria, a presença de Deus se manifestaria. Lembram dessa história bíblica? E diz o texto que Moisés desce de lá com o rosto resplandecente, a tal ponto que as pessoas não conseguiam olhar para Moisés, tamanho era o brilho que estava nele. Por quê? Porque ele teve um pouquinho dessa glória. Mas nós teremos acesso à glória de Deus, irmãos, à presença de Deus, que é incomparavelmente maior do que qualquer energia que você possa imaginar,
E a mais forte que me vem à mente, que a nossa ciência consegue tatear um pouco, é a energia que está concentrada no Sol, nosso astro maior. A Bíblia vai nos dizer em Apocalipse que na Nova Jerusalém, na Cidade Santa, não será mais necessário a luz do sol, porque Deus os iluminará para sempre. Tem gente que tem dificuldade, meus irmãos, de acreditar que todo o cosmos, todo o universo existe, porque Deus fez, e que existem povos, existem vidas fora do planeta Terra, e a Bíblia vai nos dizer no texto de Romanos que a Terra geme, e a palavra que ela usa ali, não é a palavra para a Terra, o mundo, o nosso planeta, é a palavra cosmos, que diz respeito a toda a criação, diz respeito então, que diz o texto então, que toda a criação geme por causa do pecado. Se existe vida fora da Terra, meus irmãos, nós temos que criar missões intergalácticas, para alcançar os ETs que estão perdidos. Amados, quando nós olhamos para a Bíblia com fé, nós não temos dificuldade de crer em algumas coisas, como por exemplo esse fato de que tudo que existe, existe para um propósito e Deus tem o controle disso tudo. Deus tem o controle de todas as coisas. A glória a ser alcançada deve impulsionar nossa fé para suportar aflições e construir caminhos que nos levem a soluções. As aflições do presente, meus irmãos, quero, caminhando para o final, destacar, não podem roubar a alegria da esperança na glória futura. Presta bastante atenção nessa frase. As aflições do presente não podem roubar a alegria da esperança na glória futura. Quantas vezes as aflições já roubaram a sua alegria e a alegria na esperança da glória que nos está reservada? E por que nós permitimos que nos seja roubada esta alegria? Porque a nossa alegria não está verdadeiramente nisto, mas está em trocar de um celular. Você sabe aquela alegria de uma criança que ganha o brinquedo que ela estava pedindo? Amados, nós nos contentamos com tão pouco. Por um lado, isso é bom. Por outro, isso demonstra o quanto nós estamos equivocados naquilo que gera alegria no coração. E aí eu coloco a minha alegria em cima dos meus resultados. Milhares de atletas choraram porque não tiveram a sua medalha de ouro. Porque o seu resultado não foi suficiente. Então ele se sente reprovado. Isso é uma lógica perversa. Com isto eu não quero incentivar, e há poucos dias eu falava sobre isso, que nós temos que nos contentar com qualquer coisa, ou não nos esforçarmos para adquirirmos algumas coisas e acessarmos alguns níveis que exigem desprendimento, exigem consagração, exigem entrega. Precisamos fazer o melhor naquilo que estamos fazendo, mas nós não podemos, o que eu estou dizendo é o problema de vincular a nossa alegria, a nossa paz, o nosso bem-estar, a nossa felicidade, a nossa saúde física, emocional e espiritual nas conquistas dessa terra. Quando nós entendemos que a nossa alegria está no Senhor, alegria no Senhor, a nossa força é. Alegria no Senhor, a nossa força é. Não é nos meus resultados, é no Senhor. A alegria do Senhor, a nossa força é. Não querendo entrar em tantos detalhes, mas
Eu creio que muitos acessaram a informação lá da famosa fadinha do skate, né? Nossa irmã em Cristo, lá da Igreja Batista de Imperatriz. E algo que ficou recorrente e repetido, tanto pelas amigas dela que estavam lá, quanto por aquilo que foi dito sobre os pais, tanto o pai quanto a mãe, é que uma palavra sempre prevalecia quando era dito para ela: se divirta. Vai lá e se divirta. Amados, a gente sofre e se entristece muitas e muitas vezes porque a gente esquece de sorrir. Porque a gente esquece de se divertir fazendo o que está fazendo. Colocamos uma carga sobre-humana e por ser sobre-humana nós iremos falhar e iremos sofrer por causa daquela alta expectativa que nós criamos a nosso próprio respeito. Devemos, na dependência de Deus, suportar as aflições que fazem parte da vida e alegrar-se naquilo que está prometido à igreja, prometido ao povo de Deus, prometido àqueles que perseverarem até o final. A vitória, a certeza de que o Senhor estará conosco em todo o tempo. Aqueles que de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Eu estou lendo Romanos 8, verso 30. É interessante nós observarmos que, nesse texto, o apóstolo Paulo está fazendo uma afirmação de algo já concretizado. Ele não está dizendo assim: Ele predestinará, Ele chamará, Ele justificará e Ele glorificará. Ele está colocando em qual tempo verbal? No passado. Chamou, justificou, glorificou. A verdade espiritual é que nós já fomos glorificados. Só falta simplesmente o calendário se cumprir. Mas nós já temos acesso, irmãos, à glória do Senhor. Nós já temos acesso à glória do Senhor. Eu quero finalizar com a segunda carta de Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4. A verdade que já foi mencionada aqui nessa noite aos nossos corações, pela boca do nosso querido Edion. 2 Coríntios, capítulo 4. A palavra de Deus nos diz a partir do verso 16. 2 Coríntios 4, 16. O pessoal do louvor pode se movimentar. Presta atenção, queridos. 2 Coríntios 4, 16. Por isso não desanimamos. Ouviu? O que foi que eu disse? Por isso não desanimamos. Pelo contrário, ou seja, o oposto disto. Mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Então, por mais, meus irmãos, que a barba fique branca, o cabelo caia, que a velhice tome conta, que as doenças possam até mesmo chegar. Por mais que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Eu lembro, meus irmãos, já contei isso várias vezes, mas é tão envolvente esse testemunho que eu quero contá-lo enquanto eu tiver fôlego de vida. Pastor, doutor, homem de Deus, extraordinário, como poucos na história da igreja no mundo, Dr. Russell Shedd, com seus 92, 93 anos, é acometido de um câncer. E por causa da quimioterapia e os tratamentos que o câncer exige, o corpo dele foi cada vez mais sofrendo, e quando ele dá o testemunho já bastante debilitado fisicamente,
Ele coloca um sorriso. Ele coloca um sorriso. E ele diz: eu agradeço ao meu Senhor por me permitir experimentar um pouquinho da dor que ele enfrentou por mim na cruz do Calvário. Isso é um homem, meus irmãos, que cresceu no seu interior. Porque muitos poderiam dizer: mas Senhor, eu te servi, eu fiz tanto, por que o Senhor permite que isso aconteça comigo? E ele vai dizer: muito obrigado, Senhor. Amados, é isso que nós temos que buscar. Nós temos que ir além. Saia dessa zona de vitimização, saia dessa condição de sofredor e sofredora, assuma a condição, sim, de pela fé ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Mas isso somente é possível em Cristo, em Cristo, em Cristo, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é a razão, Ele é a resposta, Ele é tudo o que nós precisamos. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Aqui está o segredo, queridos. Vamos olhar menos para as coisas que vemos, vamos olhar menos para as coisas que os nossos olhos humanos podem enxergar, e vamos começar a acessar mais as verdades espirituais, e enxergarmos pela fé aquilo que está sendo revelado. Na medida em que não olharmos ou não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Não tem nada que destrua a eternidade. Meus irmãos, você que confessou a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida, você foi alcançado pela graça de Deus. Isso te habilita a desfrutar da vida eterna. Jesus nos diz no Evangelho de João capítulo 5, verso 24: em verdade vos digo, que aqueles que ouvem as minhas palavras e creem naquele que me enviou, não entram em condenação, mas já passaram da morte para a vida eterna. É nisto que nós temos que olhar, é para Jesus que nós temos que olhar. Deixemos de olhar para as coisas que se veem e olhemos para aquilo que está além. Quero convidar você a colocar-se de pé. Nós destacamos, meus queridos, aqui, na verdade, muitos fatos, que estão anexados aos dois de maior destaque. Primeiro fato: as aflições fazem parte da vida. Segundo fato: que nós precisamos acessar, experimentar pela fé, que a glória que nos será dada, nos impulsiona a nossa fé para suportar as aflições, para vencer as batalhas que nós enfrentamos na vida. E tudo isso nos leva, meus irmãos, a entender e compreender que existe somente um lugar de paz, existe somente um lugar de tranquilidade, existe somente um lugar onde nós podemos desfrutar do amor verdadeiro, do amor que não faz cobranças desmedidas, que não faz julgamentos inadequados, que não impõe um peso, mas ao contrário tira o peso. E Jesus disse: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. A lei trazia um fardo pesado, rigoroso, difícil de ser carregado. E por isso Jesus diz: vocês que estão cansados de carregar estes fardos da religião, estes fardos das tradições, estes fardos humanos, venham a mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse lugar, meus irmãos, é no Senhor, esse lugar é Jesus. Então, em nome de Jesus, pelo amor de Deus,
Descanse no Senhor, feche os seus olhos se você conhece essa canção, adore ao Senhor, consagre sua vida, saia daqui aliviado, em paz, tranquilo, mesmo diante de grandes lutas, de grandes aflições, de grandes tempestades. O Senhor Jesus é aquele que está conosco em todas elas. No mundo vocês enfrentarão aflições, mas tenham coragem,
eu venci o mundo. Em Jesus, com Ele, por Ele, para Ele, é possível avançar. Olhando com os olhos da fé, para a glória que em nós há de ser revelada. E Paulo tem o cuidado de dizer que é algo que será revelado em nós. Não é algo que nós vamos ficar vendo acontecer. É algo que você e eu, aqueles que têm fé em Cristo Jesus, vão acessar, experimentar e fazer parte desta glória extraordinária. Gostaria que você fechasse os olhos nesse momento. Quantas são as aflições que você já enfrentou, que você está enfrentando? Algumas interrogações que insistem e persistem ainda em não ser respondidas. Talvez você está aguardando uma resposta da parte de Deus. Você está aguardando uma direção de Deus para saber para onde ir, o que fazer, o que não fazer. E parece que isso não vem, e você insiste, você fala e você busca. A batalha, a provação, ela está estabelecida, e está difícil entender e compreender o porquê foi do jeito que foi, o que poderia ter sido diferente, o que eu poderia ter feito diferente. Mas, meu querido, minha querida, em nome de Jesus, é nele, é Jesus. Jesus é a resposta para tudo. Não há nada demasiadamente difícil para Ele. Por isso, nós precisamos crer e confessar. A Bíblia nos diz no texto de Romanos, que tantos textos eu falei de Romanos hoje. A Bíblia diz assim: se com a tua boca confessares a Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Aleluia, louvado seja o Senhor. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Você que está nos acompanhando de modo online, você que está aqui comigo agora, em nome de Jesus, é hora de abrir a sua boca e dizer: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador, pecadora, que preciso da tua graça. Eu reconheço que tenho tentado enfrentar as aflições, resolver os problemas sozinho, sozinha, mas agora eu recorro a Ti. Eu creio, eu confesso a Ti como único Senhor e Salvador da minha vida. E eu creio que o Senhor, que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Por isso contigo também serei mais do que vencedor. Simples assim, mas com sinceridade, com verdade, te permite acessar as coisas que os olhos não veem humanamente, mas pela fé nós enxergamos. Quantos nesse momento oraram, confessando a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida? Levante a sua mão, gostaria de orar por você nesse momento. Faça isso corajosamente, dando um sinal. Você que está no online, pode colocar no chat ali também, para nós orarmos por você. Você, meu querido, minha querida, que está com o coração precisando de uma graça especial da parte de Deus. É possível, em nossa caminhada, queridos, nós, mesmo confessando a Jesus, mesmo caminhando, tentando caminhar pela fé, conforme as Escrituras nos orientam, nos ensinam, ainda assim nós retornarmos às tradições humanas, a caminhada sem Jesus. Mesmo que a gente crê em Jesus, a gente acaba não vivendo na dependência dele, e a gente depende de nós mesmos, e aí a vida vai ficando pesada, pesada e pesada. Por isso, meu querido, minha querida, se você quiser desfrutar de uma paz, de acessar pela fé algo especial, um cuidado especial de Deus para você nesse tempo,
um cuidado do Senhor para você nesse tempo. Se você puder, se ajoelhe comigo neste momento, para nós orarmos e buscarmos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Tua palavra revela tantos fatos. Vimos apenas 2, mas que são tão poderosos, são tão importantes para a nossa vida. Perdoa-nos, ó Deus, quando ignoramos estas verdades. Por mais que às vezes já tenhamos ouvido, lido, refletido, ensinado, quem sabe, acabamos por não desfrutar. Perdoa-nos, ó Pai, quando as aflições do tempo presente se tornam mais fortes, mais evidentes do que a evidência da Tua glória que nos será revelada em nós. Que possamos, ó Deus, fortalecer a nossa fé e caminharmos dia após dia, crescendo, se fortalecendo, se tornando mais maduros, mais firmes, mais convictos, mais destemidos, mais corajosos em Cristo Jesus. De maneira, Pai, que possamos inspirar, assim como fomos inspirados por homens e mulheres, ó Deus, do passado, nas Escrituras e também hoje. Eu te louvo e te agradeço, ó Deus, porque o Senhor nos permite acessar essa graça tão especial. Eu rogo pelos meus irmãos e irmãs que precisam de uma bênção especial. Pai, que nesta hora a ação do Teu Espírito Santo tire todo o peso, tire toda carga, Deus, e que haja alívio, que haja paz, porque no Senhor nós descansamos. No Senhor nós descansamos e o fazemos em nome de Jesus, pelos méritos de Jesus e para a honra e glória de Jesus, para todos sempre. Amém, amém e amém. Louvado seja o Senhor. Você pode assentar-se, meu querido, minha querida, que Deus te abençoe, permaneça firme na fé.